Abrindo aqui o slide. Bem, a minha equipe ficou encarregada de falar sobre o ciclo do carbono. Eu vou começar e a equipe continuará. Bem, o ciclo do carbono é um ciclo biogeoquímico, no qual o elemento carbono sai do meio ambiente para os organismos vivos, retornando em seguida ao meio ambiente. Ciclo já está dizendo, né? Vai e volta. O carbono é um elemento que está presente na composição de todas as moléculas orgânicas, essenciais para os seres vivos, de alguns compostos inorgânicos também. Na atmosfera, o carbono está presente no dióxido de carbono, o famoso CO2. A assimilação do carbono pelos seres vivos e sua devolução à atmosfera, completando assim o ciclo, como eu falei, vai e volta, estão intimamente ligados ao fluxo de energia. A seguir, descreveremos como ocorre o ciclo do carbono na natureza, sua importância e de que forma as ações antrópicas podem influenciar esse ciclo. Podemos dividir esse ciclo de duas formas, ciclo biológico e ciclo geológico. A equipe vai falar sobre eles. Obrigado. Olá, né? Dando aí continuidade ao que o colega Daniel acabou de falar, sobre ele apresentando o ciclo do carbono, a importância do carbono na natureza, o que seria o carbono. E como ficou claro, o ciclo do carbono é dividido em dois, o biológico e o ecológico. Então, vamos lá, falar aqui mais um pouco do ciclo do carbono, né? Ok? Vamos falar mais especificamente agora do ciclo biológico do carbono, o próprio nome. Vamos falar da parte biológica deste ciclo. Então, de fato, a parte biológica tem início a partir da fotossíntese, ou seja, com sequestro do gás carbônico da atmosfera, por meio da fotossíntese, este processo da fotossíntese, eu tenho uma fase clara, eu tenho uma fase escura. Na fase escura, chamado ciclo de Calvin, o ciclo da pentose, é que vai ocorrer o quê? A fixação do gás carbônico, né? Ser transformado em glicose, carboidrato, por exemplo. Essa glicose vai ser utilizada para a planta como reserva, né, de nutrientes, né, de energia, formação de tecidos. A partir da nutrição, da alimentação dela, o que é que vai acontecer? A partir quando os animais se alimentarem da planta, elas vão estar comendo parte desse carbono, por isso chamar ciclo biológico. Então, a cadeia alimentar vai servir o quê? Tanto para passar o fluxo de energia, como também para transmitir o carbono, né? O carboidrato. E que no final, com a morte desses seres vivos, os resíduos que vão ser gerados na decomposição, o que vai acontecer? Os agentes decompositores, bactérias, fungos, vão novamente liberar o gás carbônico para a atmosfera e parte também desse gás o carbono fica no solo como nutriente de matéria orgânica. Ok? Além disso, vale ressaltar que também a respiração, né, a nossa respiração, acaba liberando gás carbônico. A planta também faz respiração. A respiração vegetal libera gás carbônico. A respiração celular, né, que também ocorre nos animais, libera o gás carbônico. Ok? E também ocorre na cadeia aquática, né? As algas e plantas aquáticas capturam o gás carbônico, transferem pela cadeia alimentar. Esses animais também liberam pela respiração e também com a sua decomposição vão liberar o gás carbônico ou para a atmosfera ou para o solo. Ok? Isso é o ciclo biológico, é muito simples, né? Na parte do combustível fóssil, a minha colega agora, Lila, ela vai falar para vocês. Vocês continuem no vídeo. Ciclo geológico do carbono. No ciclo geológico do carbono, o dióxido de carbono é trocado entre a atmosfera e a hidrosfera, pelo processo de difusão, até que se estabeleça o equilíbrio entre a quantidade de CO2, que se encontra na atmosfera acima da água e na água. Além disso, o CO2 pode se dissolver na água da chuva, produzindo H2CO3, uma solução ácida que facilita a erosão das rochas silicatadas.
liberando os íons Ca2+ e HCO3-. Nos oceanos, esses íons são assimilados por organismos que os utilizarão para a construção de suas conchas carbonatadas. Após a morte desses organismos, suas conchas acumulam-se como sedimentos ricos em carbonatos que podem migrar para uma região onde a pressão e as altas temperaturas fundem parcialmente os carbonatos. A formação de magma libera CO2 novamente para a atmosfera por meio dos vulcões. Meu nome é Eliana Conjuntural e eu vou falar sobre o ciclo do carbono e as ações antrópicas. O carbono é um elemento químico essencial para a vida e ele possui seu ciclo biogeoquímico. Esse ciclo é quando o elemento é absorvido ou reciclado por seres vivos ou elementos abióticos. Eles podem se acumular devido à quebra desse ciclo ou por um processo de aceleração ou paralisação do mesmo. No caso do carbono, os seres humanos eles podem influenciar de forma negativa através do desmatamento, das queimadas e da utilização de combustíveis fósseis. Isso faz com que com que haja um aumento do carbono na atmosfera. No caso, esse aumento do carbono na atmosfera faz com que aumente ainda mais a retenção dos raios ultravioleta e que acabe intensificando o efeito estufa e influenciando diretamente no aquecimento global. O efeito estufa é quando parte do Sol que irradia sobre a superfície da Terra é refletida de volta. Porém, os gases do efeito estufa, como o carbono, eles absorvem parte dessa energia e emitem ela de volta à superfície, causando assim um aumento da temperatura. Já o aquecimento global é o aumento da temperatura média global causado pela intensificação do efeito estufa, que é causado devido às ações antrópicas, em especial ao lançamento de gases como o carbono na atmosfera. Algumas consequências que o aquecimento global pode trazer é a elevação do nível do mar, a perda de biodiversidade e o aumento da frequência de fenômenos climáticos severos, como as secas intensas e as chuvas intensas, dentre outros. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Paulo Roberto Araújo dos Santos e vou falar um pouco sobre a importância do carbono. O carbono é um elemento presente na natureza de diversas formas e apresenta grande importância para os seres vivos. O carbono faz parte da composição das moléculas orgânicas. Ele também está presente na atmosfera em forma de gás carbônico, o famoso CO2, o qual apresenta papel importante no efeito estufa, que é um fenômeno atmosférico natural responsável pela manutenção da vida na Terra. Sem a presença deste fenômeno, a temperatura na Terra seria muito baixa, em torno de menos 18 graus, o que impossibilitaria o desenvolvimento de seres vivos. O gás carbônico também é utilizado por seres fotossintetantes no processo de fotossíntese, que é um processo pelo qual a planta e outros organismos, como as algas e alguns protozoários, convertem a energia solar em energia química e utilizam-na para a produção de moléculas orgânicas. Neste processo, os seres vivos garantem a retirada de gás carbônico do ambiente no processo de respiração. Nosso corpo é formado de carbono, além de outros elementos químicos. Na verdade, todas as formas de vida conhecidas, que incluem humanos, animais e plantas, contêm obrigatoriamente o carbono em sua constituição. Além disso, o ciclo do carbono ele também garante a sobrevivência das espécies vegetais, que servem também como alimento a animais e seres humanos. Para se ter a ideia,
Basta imaginar o que aconteceria se o ciclo do carbono deixasse de existir. A princípio, as taxas de carbono na atmosfera, que já são extremamente altas, seriam ainda maiores e extinguindo o oxigênio e impossibilitando a sobrevivência dos animais e dos seres humanos.